E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar tentando falar com você agora mesmo, mas algo está bloqueando essa voz dentro do seu coração? Muita gente sente que Deus está distante, que a presença já não é mais a mesma, que a oração não flui, que a Bíblia virou só mais um livro na estante. Mas o que poucos percebem é que, na maioria das vezes, não é Ele quem se afasta. Somos nós que vamos nos desligando aos poucos. Esse distanciamento começa devagar. Uma escolha pequena, um pecado justificado, uma rotina que se sobrepõe à busca. E quando se percebe, a fé já virou costume, a chama já apagou e a presença sumiu. Por isso essa mensagem chegou até você como um alerta espiritual. Existem atitudes que silenciam o agir de Deus. E hoje, você vai entender o que está fechando o céu sobre sua vida e como voltar ao lugar da presença. Mas antes, eu quero te fazer um pedido com propósito. Se inscreva neste canal agora mesmo. Isso não é sobre números, é sobre alcance espiritual. Cada vídeo que chega até você pode ser uma resposta direta do céu. E quando você curte este vídeo, o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar outras vidas. Pessoas que talvez estejam à beira de desistir, mas que podem ser restauradas por uma palavra como esta. Então já deixa o seu like e se inscreve, porque o que você vai ouvir hoje pode ser um divisor de águas na sua caminhada com Deus. Agora, preste atenção. A verdade é que o afastamento do Espírito Santo não acontece de repente. Ele começa devagar, com pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que aos poucos vão desligando sua sensibilidade espiritual. A fé se torna rotina, a oração uma obrigação, a Bíblia um livro fechado. E quando você percebe, já não sente mais nada. Mas atenção! Não é que Deus desistiu de você. É possível que, sem perceber, você tenha deixado de ouvir quando Ele ainda falava. O Espírito Santo é gentil. Ele não grita, não força, não invade, mas Ele percebe quando já não há mais espaço. E quando isso acontece, Ele se retira em silêncio. Se você sente que alguma coisa mudou, que a conexão não é mais a mesma, que a fé perdeu a força, que a presença parece distante, então esse vídeo é para você. Hoje, com verdade, mansidão e direção, você vai entender quais são os sinais que revelam quando o Espírito está se afastando e como voltar ao lugar onde tudo começou. Porque Deus não te abandonou. Ele está te chamando de volta. E esse chamado pode estar acontecendo agora mesmo. A Bíblia mostra Saul como um exemplo claro disso. Deus tinha dado uma ordem específica, mas ele achou melhor fazer do seu jeito. E quantas vezes agimos igual? A gente ora pedindo direção, mas quando a resposta vem, ignoramos porque não era o que queríamos ouvir. É nessa hora que a rebeldia se veste de bom senso. Só que o Espírito Santo sabe a diferença entre dúvida e desobediência. O problema é que essa resistência à direção de Deus não grita, ela sussurra. Ela aparece quando alguém para de orar com profundidade, quando a leitura da Bíblia se torna superficial, quando a pessoa se sente autorizada a manter pecados justificados. É aí que o coração começa a se distanciar. E o Espírito Santo, por ser gentil, não força espaço onde ele não é mais bem-vindo. Rebeldia, na linguagem espiritual, é comparada à feitiçaria. Parece exagero, mas essa comparação mostra o quanto Deus leva isso a sério. Porque quando alguém insiste em fazer as coisas do próprio jeito, está dizendo, eu sou meu próprio Senhor. É sobre controle, sobre ego, sobre independência. E isso quebra o vínculo de confiança que deveria existir entre o espírito e o coração humano. Muitas pessoas estão vivendo secas espirituais e não entendem o motivo. Mas se olhar bem, talvez o motivo esteja nesse lugar silencioso da rebeldia, aquela oração que deixou de fazer, aquele chamado que decidiu ignorar.
aquele perdão que não quis liberar, aquele hábito que Deus pediu para largar, mas você segurou com força. A presença de Deus se afasta quando o coração endurece. É importante lembrar que Deus não exige perfeição, mas sim rendição. A rebeldia começa justamente quando a pessoa deixa de se render. Ela acha que sabe o suficiente, que já está madura, que consegue decidir sozinha. Só que a maturidade espiritual não é andar sozinho, é andar obedecendo. E quando o espírito percebe que não há mais essa disposição, ele se cala, e o silêncio dele dói. Agora pare e reflita. Tem alguma área da sua vida onde você sabe o que Deus quer, mas ainda está resistindo? É aí que Ele quer trabalhar. Porque se essa porta não for aberta, as próximas etapas do relacionamento com Ele ficam comprometidas. E quando isso acontece, até o jeito de falar muda. Porque as palavras também revelam o que está contaminado por dentro. Nem todo veneno vem em forma de grito. Às vezes, ele vem disfarçado de conversa leve, opinião sincera ou desabafo inocente. O que sai da boca tem o poder de abrir ou fechar portas espirituais, porque cada palavra é como uma semente, pode gerar cura ou contaminação. Muitas pessoas alimentam a própria alma com palavras que destroem. E o pior, fazem isso todos os dias, sem perceber. Fofoca é um dos vírus mais sorrateiros do ambiente cristão. Ela se esconde atrás de preocupações e comentários espirituais, mas por dentro carrega julgamento e divisão. Quem alimenta isso, mesmo sem maldade, está ajudando a sustentar um clima que o Espírito Santo rejeita. Ele não se move em meio à crítica e à malícia. Ele habita onde há verdade, honra e compaixão nas palavras. A murmuração é outro tipo de palavra impura que contamina devagar. Reclamar da vida, do tempo, das pessoas, do trabalho, da igreja, tudo isso vai moldando uma visão negativa de tudo. Quem murmura com frequência afasta o ambiente da fé e atrai a atmosfera da incredulidade. O Espírito Santo não age onde a boca só profetiza derrota. Gratidão atrai presença. Murmuração bloqueia o céu. Mentiras e exageros, mesmo os inofensivos, também entram nessa lista. O hábito de aumentar histórias, distorcer fatos ou esconder verdades pequenas já revela um coração que se afastou da sinceridade. E como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, não há comunhão real onde a mentira habita. Um bom começo é fazer um compromisso pessoal. Vou falar só o que é verdadeiro, mesmo que me custe. As palavras que você diz sobre si mesmo também são proféticas. Frases como "eu sou um fracasso", "nunca vou mudar" ou "Deus não me ouve" são decretos de morte espiritual. E o pior, são aceitas com naturalidade. Mas a Bíblia diz que o poder da língua está na vida e na morte. Que tal mudar isso com declarações de fé? Comece dizendo: "Sou um processo em construção. Deus está me moldando. Eu ainda não cheguei lá, mas estou a caminho." Ambientes espirituais são moldados por aquilo que é falado constantemente. Casas onde se grita muito, se reclama de tudo ou se ofende com frequência, tornam-se ambientes pesados. Já lugares com palavras de amor, paciência e fé tornam-se refúgios para o espírito. A atmosfera espiritual não é mágica, ela é construída com palavras. Por isso, vigiar a boca é proteger a presença. E talvez, ao tentar mudar a forma de falar, você descubra que o problema nem está na boca, mas em algo mais profundo. Porque quem vive falando negativamente, julgando ou mentindo, geralmente está carregando emoções não tratadas por dentro. E são essas feridas escondidas que alimentam o que sai da boca. Agora é hora de olhar para dentro. O que será que está contaminando o seu interior? Algumas das feridas que mais afastam o Espírito Santo não aparecem do lado de fora.
São aquelas escondidas nos pensamentos, no silêncio, nos olhos baixos e nas respostas secas. Mágoas não tratadas, ressentimentos antigos, ciúmes disfarçados de cuidado e até medos que se tornaram hábitos. Tudo isso vai se acumulando como lixo espiritual dentro da alma. E onde há lixo, a presença de Deus não se acomoda. A contaminação emocional é traiçoeira porque não avisa que chegou. Ela se instala em quem já foi ferido, em quem perdoou da boca para fora, em quem ainda guarda lembranças que machucam. O Espírito Santo não se afasta por causa da dor, mas pela resistência em deixá-lo curar. Ele age onde há quebrantamento, não onde há orgulho camuflado de força. E muitas vezes, a cura que você tanto espera começa com uma simples rendição. A amargura é uma raiz venenosa que cresce lentamente. Basta um comentário mal resolvido, uma decepção não tratada, uma resposta atravessada. Se não houver perdão genuíno, aquilo se transforma em uma prisão interna. A Bíblia é clara. Essa raiz priva da graça. Um coração amargo não percebe mais a ação de Deus, mesmo quando está cercado por ela. É como estar no deserto com os olhos vendados. Ansiedade também contamina. Viver projetando medos, alimentando preocupações, se afogando em "e se", esgota o espírito. O coração ansioso tenta controlar tudo, mas acaba perdendo o controle de si mesmo. Um exercício prático é declarar pela manhã: "Hoje eu descanso na vontade de Deus." E sempre que pensamentos ansiosos surgirem, devolva com oração, não com suposições. O orgulho emocional impede a cura. Pessoas que se recusam a demonstrar fragilidade, que vivem com a máscara de "tá tudo bem", criam barreiras para o espírito. Deus não rejeita o quebrantado, mas resiste ao soberbo. Vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade espiritual. E admitir que precisa de ajuda, de conselho ou até de terapia não anula a fé, fortalece. Inveja e ciúmes também envenenam a alma. O coração que vive se comparando, se sentindo injustiçado ou alimentando inveja do que o outro tem, perde a capacidade de celebrar o agir de Deus. E onde não há celebração, o espírito se cala. Um exercício poderoso é o da gratidão. Anotar 3 coisas por dia pelas quais você é grato. Isso limpa o campo emocional e prepara espaço para a presença dele. Quando a alma está limpa, o espírito encontra um lugar de descanso. Mas enquanto as emoções estiverem em guerra, a sensibilidade espiritual se apaga e a pessoa pode até continuar em atividades de fé, mas por dentro estará desligada. É nessa hora que ela começa a depender mais de si mesma do que de Deus. E esse próximo passo, a autossuficiência, também é um sinal de afastamento. Existe um tipo de orgulho que se disfarça de maturidade, mas que na verdade é pura autossuficiência. É quando a pessoa acredita que já sabe o suficiente, que já orou bastante, que já conhece os caminhos. Aos poucos, ela deixa de consultar Deus nas pequenas decisões e começa a depender apenas da própria experiência. E o pior, muitas vezes nem percebe que está se afastando, porque o afastamento silencioso é o mais perigoso. A Bíblia diz: "Maldito o homem que confia no seu próprio braço." Isso não é exagero. Quem decide caminhar com as próprias forças logo descobre o peso que é viver sem cobertura. O Espírito Santo é nosso conselheiro, guia, mestre, mas quando achamos que damos conta sozinhos, ele se cala. Não por vingança, mas porque só guia quem está disposto a ser guiado. E muitos estão caminhando à frente dele, não ao lado. A autossuficiência pode até parecer fé forte, mas é o oposto. É uma fé baseada na própria performance, não na dependência de Deus. A pessoa ora menos, jejua menos, consulta menos. Começa a dizer "eu senti", "eu acho", "eu entendo", com mais frequência do que diz "Deus me disse". E isso vai gerando decisões erradas, pressa, cansaço, frustração,
Porque quando você é sua única fonte, o poço seca rápido. Tem gente que acha que não precisa mais ouvir pregação, que já sabe ler a Bíblia sozinho, que já entendeu tudo. Mas o reino é para quem se faz como criança, não como entendido. A autossuficiência espiritual te isola, te torna resistente a conselhos, te desconecta da comunhão. E onde há isolamento, o inimigo planta confusão. Um coração dependente é um coração ensinável, e é isso que o Espírito procura. Um bom exercício é revisar sua rotina espiritual. Você ainda ora antes de decidir? Ainda pergunta a Deus antes de agir? Ou só consulta quando algo dá errado? Dependência espiritual não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, como está escrito em João 15. E toda vez que ignoramos essa verdade, perdemos sensibilidade e entramos em modo automático. A autossuficiência espiritual também aparece quando a pessoa quer resolver feridas, traumas ou vícios sozinha. Ela pensa, é só questão de tempo, eu dou um jeito. Mas sem o Espírito Santo, o máximo que conseguimos é maquiar o problema. Cura verdadeira vem de dentro para fora, e só Ele pode fazer isso. Por isso, abrir mão do controle é o primeiro passo para ser curado de verdade. E quando a vida espiritual se torna automática, mecânica, sem dependência real, o próximo passo é ainda mais perigoso. A fé se torna superficial. A pessoa continua se movimentando, mas não se conecta mais. Ela canta, mas não sente. Ela lê, mas não absorve. E esse é o sinal claro de que a fé entrou no modo superficial, o que nos leva ao próximo ponto. A superficialidade espiritual é, sem dúvida, uma das maiores armadilhas dos nossos tempos. Ela é silenciosa, confortável e até elogiada, porque finge profundidade sem exigir entrega. A pessoa vai à igreja, posta versículos nas redes, conhece termos bíblicos, mas seu coração está longe da verdade. É como um copo limpo por fora e sujo por dentro. E o Espírito Santo não se impressiona com a aparência. Ele habita onde há sinceridade. Jesus disse que há pessoas que o honram com os lábios, mas cujo coração está longe. Isso é superficialidade, quando a fé vira um ritual, uma rotina vazia. A oração perde a essência e vira discurso. A Bíblia é lida sem fome. A adoração se torna mecânica e a pessoa nem percebe que está vivendo uma religiosidade vazia, sem peso de glória, sem transformação, sem sensibilidade espiritual. O grande perigo é que esse estilo de vida é aceito socialmente. Alguém pode estar completamente seco por dentro e ainda assim ser visto como firme espiritualmente. Mas Deus não vê como o homem vê. O Espírito Santo busca verdade no secreto, busca entrega no íntimo. E quando encontra apenas fachada, ele não força a profundidade. Ele apenas se afasta em silêncio, como quem não foi convidado a entrar. A superficialidade espiritual também se manifesta quando buscamos experiências emocionais sem compromisso real. A pessoa quer sentir arrepios, chorar no culto, receber profecia, mas não quer obedecer, não quer se submeter, não quer mudar. Isso gera um vício por sensações, não por transformação. E o Espírito Santo não é um estímulo emocional, ele é Deus. Ele convence, molda, corrige, direciona, mas só quando há espaço. A fé superficial rejeita o confronto. Quando a palavra fere, a pessoa se irrita. Quando Deus corrige, ela se afasta. E quando o Espírito chama para o arrependimento, ela ignora. A fé madura aceita o confronto como prova de amor. Já a fé rasa busca apenas o que conforta. Por isso, quem vive superficialmente acaba tropeçando nos mesmos erros, mesmo depois de anos de caminhada. Superficialidade também é viver da fé dos outros. É depender do culto de domingo, da oração do pastor, da palavra no Instagram. Mas não existe profundidade sem escavação pessoal. O Espírito Santo quer intimidade, não apenas encontros semanais.
Um bom começo é estabelecer uma rotina pessoal de oração e leitura da palavra, não por obrigação, mas por fome. Porque onde há sede verdadeira, ele se manifesta. E quando a fé se resume à aparência, algo dentro começa a secar. A alma sente, o espírito percebe. E muitas vezes esse vazio silencioso começa a se refletir até no corpo. É como se a desconexão espiritual começasse a se manifestar em forma de sintomas físicos. E isso nos leva a um tema que muitos ignoram, mas que revela um alerta profundo no mundo espiritual. Nem toda dor que você sente no corpo tem origem no corpo. Há dores que nascem na alma, crescem no coração e transbordam em forma de sintomas físicos. Deus nos criou de forma integrada, corpo, alma e espírito. Quando algo dentro de nós está ferido, bagunçado ou oprimido, o reflexo pode surgir no corpo. E o Espírito Santo, que sonda todas as áreas, conhece exatamente onde a raiz está. Muita gente sofre com dores de cabeça recorrentes, insônia, cansaço constante e acha que é só estresse ou rotina pesada. Mas quando essas dores não têm explicação clínica, pode haver algo mais profundo. Emoções não tratadas como culpa, ressentimento, medo e raiva criam um ambiente tóxico interno. O corpo sente aquilo que o espírito não suporta mais carregar. E o Espírito Santo nos alerta, mas nem sempre queremos ouvir. A Bíblia fala de um homem que adoeceu em silêncio porque seus pecados estavam escondidos. Enquanto ele não confessou, seus ossos envelheceram. Isso mostra que esconder dores espirituais não resolve, só adia o inevitável. Às vezes, a cura do corpo começa com o perdão, ou com o arrependimento, ou com o fim de um ciclo tóxico. Deus quer curar por completo, mas precisa de acesso ao interior. Existem pessoas que tomam remédio para dor, mas o que elas precisam é chorar diante de Deus. Precisam liberar o perdão, colocar os traumas para fora, rasgar o coração. O corpo pode até ser tratado com remédios, mas a alma só é tratada com verdade. E o Espírito Santo é especialista em tocar onde a medicina não alcança. Ele sabe a origem da dor que você não consegue explicar nem para você mesmo. O cuidado espiritual com o corpo não substitui os cuidados médicos. Eles se complementam. Deus pode usar médicos, terapias, tratamentos, mas também quer que você entenda o que o seu corpo está tentando dizer. Já parou para pensar se aquela dor nas costas é, na verdade, o peso que você carrega sozinha há anos? Ou se aquela pressão no peito é ansiedade acumulada por não confiar mais em ninguém? Cuidar da saúde espiritual é um ato de amor próprio. É parar e perguntar: Senhor, o que essa dor quer me ensinar? Às vezes é um alerta. Outras vezes é um chamado ao arrependimento. Pode ser um convite à cura de traumas que você ignorou. Ou até um lembrete de que você precisa voltar a descansar em Deus. O corpo não mente e o Espírito Santo fala, mas você precisa querer escutar. E quando o corpo é ouvido e o espírito tratado, algo se alinha por dentro. A leveza volta, a clareza retorna. Mas tem um problema que muita gente ainda carrega mesmo depois de orar e buscar: o vício emocional no passado. Aquela dificuldade de soltar o que já acabou, o apego a dores antigas, a resistência em recomeçar. E isso pode estar bloqueando toda uma nova estação. Há pessoas que caminham olhando para trás. Elas tentam avançar, mas os pés estão presos em memórias, traumas e ciclos que já deveriam ter terminado. O passado, quando não é curado, se torna uma âncora espiritual. Não importa o quanto Deus queira fazer algo novo. Se o coração insiste em viver aquilo que já passou, o Espírito Santo só se move no presente. Ele é o Deus do agora. O apego ao passado pode se manifestar de várias formas. Lembranças dolorosas revividas com frequência, saudade de uma fase que não volta, ressentimentos não liberados ou até culpa por erros antigos. Tudo isso vira um peso invisível.
A pessoa até ora pedindo novidade de vida, mas continua repetindo as dores antigas como um mantra. O Espírito quer libertar, mas só liberta quem solta. A Bíblia fala da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Isso mostra que olhar para trás, com o coração preso ao que Deus já mandou deixar, é paralisar o futuro. O apego ao que foi pode transformar uma promessa em frustração. Deus chama para frente, não para trás. Ele cura, sim, mas só onde há entrega. Enquanto houver idolatria ao passado, não há espaço para o novo. Muitos têm dificuldade de deixar o que viveram porque acreditam que nunca mais sentirão algo igual. Mas o que passou, passou. O que Deus tem para agora é diferente e muitas vezes melhor. Só que exige desapego. Não dá para carregar as malas da dor e ainda ter mãos livres para receber. É preciso deixar, esvaziar, parar de tentar entender o porquê de tudo e aceitar que Deus sabe o que está fazendo. O Espírito Santo não apaga o passado, mas nos ajuda a ressignificá-lo. Ele transforma dor em testemunho, perdas em ensino, memórias em marcos de superação. Mas só faz isso quando você para de reviver e começa a entregar. Um exercício prático é orar assim: Senhor, eu libero o que me prende, eu aceito o que não entendi e eu abro espaço para o que vem. Isso abre portas espirituais. Alguns ainda se apegam ao passado por medo do futuro. Pensam, pelo menos eu sabia o que esperar lá atrás. Mas isso é ilusão. O controle é uma armadilha que impede a fé de florescer. O Espírito Santo trabalha com o invisível, com o incerto, com o que ainda não chegou. E para segui-lo, você precisa confiar. Precisa soltar o ontem. Precisa liberar espaço interior para o novo habitar. E quando o coração começa a se soltar do passado, ele naturalmente se volta para o presente. A visão se alinha, a esperança renasce. Mas há um ponto que precisa de atenção. Às vezes, a pessoa até largou o passado, mas está presa a pessoas que não a deixam crescer. Relacionamentos que bloqueiam a caminhada, vínculos que sufocam a fé. E isso nos leva ao próximo ponto. Nem todo relacionamento é ponte. Alguns são muralhas. E muitas vezes a pessoa está buscando mais de Deus, mas continua ligada a quem a afasta do propósito. O Espírito Santo é sensível e ele se entristece quando nos unimos a conexões que contaminam, que nos distraem, que nos puxam para trás. Deus ama todos, mas não nos manda manter vínculos que nos prendem onde ele já não está mais. Relacionamentos tóxicos nem sempre são escandalosos. Às vezes, são disfarçados de amizades de anos, de namoros promissores ou até de alianças religiosas. Mas se não há paz, se há controle, manipulação, desvio de propósito ou peso espiritual, algo está errado. O Espírito Santo não habita onde há opressão disfarçada de cuidado. Ele habita onde há verdade, liberdade e edificação mútua. Existem pessoas que só conseguem orar quando estão sozinhas, porque o ambiente ao redor sufoca a fé. Outras até tentam buscar a Deus, mas vivem sendo ridicularizadas pelos mais próximos. Isso cansa, isso abafa, e é aí que o relacionamento vira prisão. Deus não quer que você viva preso emocionalmente a quem destrói sua essência espiritual. Vínculos assim precisam ser revistos com coragem e jejum. A Bíblia diz, com quem anda o sábio será sábio. Isso vale para tudo: amizades, casamento, parcerias, ministério. Andar com quem não teme a Deus contamina mais rápido do que se imagina. E não se trata de julgar o outro, mas de reconhecer até onde esse convívio está interferindo na sua sensibilidade espiritual. É melhor caminhar sozinho em direção à promessa do que acompanhado rumo à estagnação. Se você sente que Deus tem mais para a sua vida, mas algo parece travado, avalie os vínculos. Tem alguém que sempre desmotiva sua fé, que zomba da sua busca por Deus,
que só aparece quando você quer recuar. Às vezes, o Espírito está pronto para fazer, mas você ainda está preso a alianças que ele nunca assinou. Romper pode doer, mas permanecer pode te matar espiritualmente. Relacionamentos saudáveis te puxam para a oração, te lembram da promessa, te desafiam a crescer. Eles não te sufocam, não te diminuem, não te afastam da presença. Se você precisa esconder sua fé para manter alguém, esse alguém está ocupando um espaço que era para Deus. O Espírito Santo não divide trono com ninguém. Ou ele reina, ou ele se retira. E às vezes o que falta não é uma nova direção, é um corte. E quando esse corte acontece, um novo espaço se abre dentro da alma. É doloroso, mas necessário. E nesse espaço, Deus planta algo novo: discernimento. Porque depois de passar por vínculos errados, você começa a identificar melhor os sinais espirituais. Você começa a entender quando algo parece certo, mas não vem de Deus. E isso te prepara para o próximo nível de maturidade. O discernimento espiritual é como uma bússola interna. Ele te mostra quando algo está fora do eixo, mesmo que por fora tudo pareça bonito. Mas quando essa bússola enferruja, a pessoa começa a confundir emoção com direção. Ela acha que sentir arrepios é sinal de aprovação divina, que estar em paz é o mesmo que estar no centro da vontade de Deus. E é aí que muitos se perdem, achando que estão no caminho certo. Quando o discernimento está embotado, decisões erradas parecem coerentes, palavras vazias soam ungidas, e conselhos humanos são confundidos com voz profética. Isso acontece porque o coração se afastou da fonte. A sensibilidade do Espírito diminui toda vez que você ouve, mas não obedece. E cada vez que você silencia a voz interior, ela fica mais distante, mais apagada, quase imperceptível. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, não por palpite, não por lógica, não por emoção. E para ouvir essa voz sutil, o coração precisa estar limpo. Quanto mais ruídos, mais difícil discernir. Redes sociais, fofocas, opiniões em excesso, tudo isso turva a visão. O discernimento não nasce do acúmulo de informação, mas da intimidade com o Espírito. Discernimento espiritual é o que te faz sentir que algo está errado, mesmo sem provas. É o que te impede de entrar em alianças erradas. É o que te protege de falsos ensinos, de promessas sedutoras, de enganos disfarçados de oportunidades. Quando o Espírito Santo habita em alguém de forma ativa, ele alerta, ele dá um aperto, uma inquietação, uma ausência de paz. E ignorar esses sinais é abrir brechas. Um jeito prático de restaurar o discernimento é voltar ao básico: silêncio, oração sincera e leitura da palavra. Quando você silencia o mundo e busca ouvir a Deus com humildade, o discernimento é afiado de novo. Comece pedindo: Senhor, afina meus ouvidos espirituais, me mostra o que o homem não mostra, e então fique atento, porque ele vai falar, só que não vai gritar, ele sempre sussurra. Outro erro comum é depender do discernimento alheio. O pastor aprovou, fulano tem experiência, o líder me orientou. Isso ajuda, mas não substitui sua própria conexão. O Espírito quer falar com você diretamente. Ele quer te guiar, não apenas te empurrar pelos outros. E quando você perde essa confiança, acaba vivendo uma fé terceirizada, frágil e vulnerável. O discernimento embotado não só te deixa confuso, ele também te torna vulnerável ao engano. E o engano é o terreno perfeito para um tipo de vida que parece espiritual, mas não tem raiz. Você começa a fazer tudo certo, mas por obrigação. A chama apaga, o coração esfria, e aí nasce um novo problema. Quando a fé vira rotina e não mais comunhão viva. É disso que falaremos a seguir.
A fé, quando viva, transforma, mas quando se torna só uma sequência de hábitos, ela esfria, enfraquece e perde o brilho. Tem gente que ainda frequenta a igreja, ora antes das refeições, canta louvores, mas já não sente mais nada. Está no piloto automático da fé, e o Espírito Santo não habita onde só existe movimento externo. Ele se manifesta onde há verdade, desejo, rendição. Fé não é performance, não é cumprir rituais para parecer fiel. É comunhão, é entrega, é sede. Quando a busca por Deus se transforma em rotina vazia, o coração para de esperar algo novo. A Bíblia vira só um livro, o culto vira um evento social e a oração vira um discurso mecânico. Nessa atmosfera, o Espírito Santo se cala, porque ele não se move em meio a repetições sem intenção. Sabe aquela sensação de "tô orando, mas parece que não passa do teto"? Muitas vezes, isso vem porque a oração virou obrigação. A fé se desgastou no excesso de fazer, sem tempo para ser. A espiritualidade virou tarefa e não relacionamento. E quando isso acontece, até a voz de Deus parece distante. O barulho do costume abafa o som da presença, e a alma sente, mesmo que o corpo continue agindo. A rotina espiritual também pode criar uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que está bem porque não parou de fazer nada. Mas Deus não quer apenas movimento, Ele quer intenção. Ele quer aquele coração que ora com fome, que adora com entrega, que lê a Bíblia esperando ser transformado. E quando esse coração se perde, o Espírito Santo chama. Com um jeitinho, mas chama. Um exercício prático é mudar a rotina espiritual de forma simples, mas intencional. Troque o lugar da oração, mude o horário ou até a forma como você começa. Experimente louvar antes de orar. Ou escrever suas orações num caderno. Pequenas mudanças que reativam o coração. Porque às vezes não é falta de fé, é só cansaço. E o Espírito sabe como reacender o que foi apagado pela repetição. A fé precisa ser alimentada com frescor, não com culpa. Quando a rotina domina, a culpa entra e a pessoa começa a se sentir indigna, incapaz, distante demais. Mas o Espírito Santo não acusa, ele convida, ele diz: volta, fala comigo, me busca com verdade. E toda vez que você responde a esse chamado, algo desperta. Porque a fé nunca morre. Ela só adormece quando não é mais provocada. E quando a fé volta a ser viva, tudo muda. O ambiente muda, a oração muda, a perspectiva muda. Mas há um último ponto que muitos ignoram. O Espírito Santo não se entristece só com atitudes externas. Ele também se afasta quando o interior está dividido. Um coração indeciso, com prioridades trocadas, também fecha a porta para ele. O Espírito Santo não habita onde há indecisão entre dois senhores. Um coração dividido é aquele que quer Deus, mas também quer manter seus próprios caminhos. É aquele que ora com lágrimas, mas não entrega o controle. Que canta com paixão, mas hesita em obedecer. Que diz, seja feita a tua vontade, mas vive tentando negociar os termos. E nessa divisão, o espírito se entristece. A palavra diz que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso vale para tudo. Fé, obediência, santidade, decisões. Quando o coração está repartido entre o céu e a carne, entre o chamado e a vaidade, entre a cruz e a conveniência, o fluir do Espírito é bloqueado. Deus não divide o trono com os ídolos escondidos no fundo da alma. Um coração dividido ora, mas não ouve. Serve, mas não se entrega. Conhece a palavra, mas escolhe o que quer seguir. Vive entre dois mundos e tenta manter a aparência de firmeza enquanto por dentro está em guerra. E o Espírito Santo, sendo tão sensível, percebe tudo isso. Ele não se impõe, ele convida. Mas quando não há resposta, ele se retira com tristeza. O maior risco de viver com o coração dividido é se acostumar com isso. A pessoa passa a ver essa divisão como normal.
Aceita viver com um pé na presença e outro na distração. E pior, aprende a maquiar isso com frases prontas e justificativas espirituais. Mas o Espírito Santo conhece as intenções. Ele não se impressiona com o discurso. Ele responde à rendição. Um exercício prático para quem sente que está dividido é orar com honestidade. Senhor, revela onde meu coração ainda não é teu. Às vezes é uma área emocional. Outras vezes é financeira, sexual, profissional ou familiar. O Espírito Santo vai mostrar. E quando você reconhece e entrega, ele entra com fogo purificador. Ele arranca a raiz da duplicidade e planta fidelidade. A boa notícia é que Deus não rejeita corações quebrantados, mesmo os divididos, se forem sinceros. O que ele não suporta é a fachada espiritual com intenção corrompida. Por isso, se ainda existe luta dentro de você, isso é sinal de vida. Sinal de que o Espírito ainda está aí, querendo agir, transformar, habitar por inteiro. Mas para isso, o coração precisa ser um só. E é justamente esse o convite final do Espírito. Não apenas visite a presença de Deus, habite nela. Não apenas conheça a palavra, viva por ela. Não apenas ouça o que ele diz, responda com obediência. Porque quando o coração se alinha, a vida muda. E a promessa se cumpre. Quem vive pelo Espírito vence o mundo, vence os vícios e vence a si mesmo. E agora que essa palavra te confrontou, eu te faço uma pergunta. Você vai continuar ignorando os sinais? Ou vai se voltar de verdade para o Espírito Santo? Porque ele não falou com você por acaso. Ele te chamou, ele te lembrou, ele te expôs com amor. Não para te envergonhar, mas para te trazer de volta. Tem áreas aí dentro que você sabe que precisam ser entregues. Tem atitudes que você justificou por tempo demais. Mas hoje, o Espírito Santo te deu a chance de voltar antes que o afastamento vire silêncio total. E ele está dizendo agora: filho, filha, eu ainda estou aqui. Mas não por muito tempo se você continuar me ignorando. Então, se você sentiu esse toque, responda agora. Deixa nos comentários essa declaração profética. Senhor, eu quero tua presença de volta. Não é só uma frase, é um sinal no mundo espiritual. É você dizendo, me alcança de novo, eu volto. E quando você se volta, ele corre ao seu encontro. E se você sabe que essa palavra precisa chegar em alguém, não guarde só para você. Compartilha esse vídeo com quem está se afastando e nem percebeu. Pode ser a última chance dessa pessoa ouvir a voz de Deus antes do silêncio. E para continuar nesse caminho de profundidade com Deus, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui não tem entretenimento gospel, tem palavra, confronto e presença. E se isso te alcançou hoje, imagine o que mais Deus pode fazer se você continuar. Mas tudo começa com uma decisão, e essa decisão está nas suas mãos agora. Fique em paz e até o próximo vídeo.